Boa noite, meus irmãos, Centro Espírita Caminhando para Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de luz, de aprendizado, de entendimento da doutrina dos Espíritos, que nos traz a palavra de Jesus, os ensinamentos que nos promovem a melhora diária, que tanto necessitamos. Estamos hoje realizando a 147ª reunião, e hoje contamos com a nossa irmã Chanceline Lima, da Federação Espírita Brasileira. Eu vou pedir ao nosso irmão Jomar para que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que estamos aqui presentes para participar desse grupo que tanto nos alegra. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste que uma ou mais pessoas estiver reunido no teu santo nome, lá tu estarás. Te pedimos, Senhor, que abençoe esse espaço virtual e que o amor seja nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Esperando que esteja conosco, Senhor, guiando nossos passos, inspirando nossas ideias e intuindo o nosso trabalho. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que possa dar os mesmos por iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos passar a palavra para a nossa irmã Francilene, que vai nos brindar com uma palestra sobre a missão dos pais, justamente no mês em que se comemora o Dia das Mães, que a missão dos pais se prolonga por todos os dias, por todos os momentos, porque o lar é o primeiro educandário que nós chegamos. Francilene, a palavra é sua. Muita paz. Muita paz, muito obrigada, meus irmãos, pelo convite. É uma alegria estarmos aqui juntos, unidos e reunidos nessa casa maravilhosa, caminhando para Jesus, para que todos nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade reencarnatória que estamos vivendo. Então, como bem disse o seu Luiz, hoje nós vamos conversar sobre a missão dos pais na Terra, essa missão maravilhosa, a qual todos nós somos convidados. Vou compartilhar agora os slides para que nós possamos conversar e visualizar aquilo que foi preparado carinhosamente. Quero deixar aqui um abraço fraterno da Federação Espírita Pernambucana e também da Casa dos Humildes, a casa que nós também fazemos parte. Então, meus queridos irmãos, hoje nós conversamos sobre uma temática maravilhosa, que envolve a todos nós, enquanto pais, mães e filhos. Muitos de nós já estamos nessa vivência, outros desejam estar, outros não desejam, né? E acabam também participando, mas todos nós somos filhos. Então, nós estamos íntimos dessa relação. Relação essa que muitas vezes é marcada por conflitos, é marcada por grandes aprendizados, mas que deve ser marcada, acima de tudo, por amor. Então, iniciando o nosso diálogo, eu queria começar a reflexão trazendo à baila o significado da palavra missão. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar em missão, nós achamos que é algo que não nos pertence, é algo que nós não vamos dar conta. E, geralmente, quando nós pensamos em missão, ou aqueles que estão aptos a exercer ou cumprir uma missão, nós pensamos em grandes espíritos, como Jesus, que a doutrina espírita tão bem nos coloca, que é o nosso guia e modelo, governador do nosso orbe, e que carinhosamente ele se coloca como nosso pastor. Trouxe também aqui para reflexão Nelson Mandela, essa alma grande que veio com a tarefa
de colocar no seu contexto social, em letras garrafais, a fraternidade, o amor, a igualdade entre os homens, trazendo o fim do apartheid em suas terras e trazendo para a humanidade a reflexão dessa igualdade necessária para além da cor da nossa pele. Gandhi, que dispensa comentários, não é? Este homem que venceu a violência, venceu um dos maiores impérios na época em que estava reencarnado aqui conosco, trazendo a lição da paz, da desobediência civil e fazendo com que toda uma nação vivenciasse um momento de libertação de um jugo econômico e político sem que fosse disparado um tiro sequer. E carinhosamente o nosso querido Chico Xavier, reconhecidamente por espíritas e não espíritas como um homem que transpirava amor, bondade, caridade, ternura, um grande espírito que veio estar aqui entre nós e que teve uma tarefa muito significativa e tem até hoje um lugar muito especial em nossos corações. Então, quando nós falamos em missão dos pais na Terra, aí a gente pensa assim, isso não é para mim. Com todos os desafios que eu enfrento, com todas as dificuldades, ora acertando, ora me equivocando, achando que eu estou fazendo menos do que eu poderia, na verdade, ou que eu gostaria, com as dificuldades que nós temos hoje de dar tempo, né, aos nossos filhos, porque as obrigações materiais são muitas, inclusive essas obrigações materiais vão fazer com que a maior parte do nosso tempo nos afaste fisicamente dos nossos filhos. Então, a grande relação hoje é de qualidade de tempo e não mais de quantidade de tempo. Porém, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão o que é que significa a palavra missão, para que a gente possa perder o medo dessa palavra ou achar que nós não estamos enquadrados nela. Então, a gente foi lá no dicionário e achamos 2 significados muito interessantes para a nossa reflexão. O primeiro deles, que missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Uma missão é um encargo. E o segundo sentido, missão seria um conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Então, a partir daí, nós começamos a compreender que sim, nós somos também missionários, porque a missão nada mais é que uma tarefa. E essa tarefa é adequada ao nosso momento evolutivo. Obviamente, as missões que foram entregues ao Cristo, a Chico Xavier, a Nelson Mandela e a tantos outros homens, a Gandhi, como nós citamos, são missões para aqueles que já têm preparo para executar. À exceção do Cristo, que é um espírito puro, todos os outros poderiam ter falhado. Porém, assim como eles, nós também temos a nossa missão, que é uma tarefa significativa, que pode parecer pequena quando comparada, mas para nós é, com certeza absoluta, um enorme desafio e um momento muito significativo de crescimento. Então, é preciso que nós compreendamos que estas missões, elas nos são dadas por uma motivação. E, particularmente, lá no Livro dos Espíritos, em um trecho da questão 208, nós vamos ter os espíritos superiores codificadores da nossa amada doutrina, nos trazendo a seguinte reflexão e afirmação: o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Então, a nossa tarefa, enquanto pais, enquanto mães, é desenvolver os filhos a partir de educá-los. Lembrando que esse relacionamento ele é sempre de mão dupla.
À medida em que nós vamos trazendo à baila todos esses ensinamentos que necessitamos passar para os nossos filhos, encaminhá-los, eles também vão contribuindo para o nosso processo evolutivo. Porém, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o significado dessa palavra educação, porque muitas vezes, sem estarmos à luz da doutrina espírita, focamos muito na educação material, a educação científica, voltada para os interesses do mundo em que vivemos. Não que nós não devamos prestar atenção nesta educação formal ou científica, mas há uma outra educação que precisa estar lado a lado com esta educação, que muitas vezes nós acabamos negligenciando. E aí nós precisamos perceber, já que estamos analisando à luz da doutrina espírita, que este ser que foi incumbido a nós educar e que foi confiado a nós por Deus educar, nós precisamos prestar atenção em seu progresso intelectual e em seu progresso moral. E a partir daí, precisamos focar naquilo que a educação material, a educação formal vai trazer para os nossos filhos, possibilitando a eles sucesso na sua carreira profissional, ser bem-sucedido, né? Ter uma boa colocação no mercado de trabalho, afinal de contas, esse é o desejo de todo pai, é o desejo de toda mãe, mas não podemos esquecer que sem a questão moral, sem o desenvolvimento das virtudes, essa educação pode não ter o efeito que desejamos. Porque nós conhecemos ao longo da história inúmeros exemplos de pessoas extremamente inteligentes que não souberam utilizar o conhecimento que possuíam para o bem e acabaram se comprometendo. Acabaram fazendo com que a humanidade passasse por momentos difíceis e construindo a partir daí a necessidade de um refazimento futuro de todas essas ações equivocadas. Então, quando nós estamos a educar os nossos filhos, nós não podemos esquecer que precisamos observá-los para ver como eles estão se desenvolvendo. Enquanto espíritos imortais reencarnados, eles trazem uma bagagem daquilo que eles já construíram e daquilo que nós precisamos orientar para as futuras construções. A doutrina espírita nos traz que nós somos herdeiros de nós mesmos e esta existência na qual estamos é um capítulo de um enorme livro que começou lá quando nós fomos criados, simples e ignorantes, e que vai sempre existir por conta da nossa imortalidade. Então, até chegarmos a espíritos puros, absolutamente conscientes daquilo que é a intelectualidade e a moralidade, há um grande caminho a percorrer. E a partir daí, nós precisamos estar muito atentos. E eu trouxe uma fala da nossa querida Joana de Ângeles, no livro chamado Vigilância, Psicografia, do nosso Divaldo Pereira Franco, que vai trazer para a gente uma análise daquilo que nós precisamos prestar atenção em termos de educação. E aí ela coloca para todos nós: estás na Terra com a finalidade de abrir sepulturas para os vícios e dar asas às virtudes. Todo mundo aqui que já passou pela experiência de ser pai e de ser mãe vai perceber que logo em tenra idade, nossos filhos vão dar sinais daquilo que são as virtudes que trazem, porque já construíram, ou o nível de construção dessas virtudes, e também percebemos aquilo que precisa ser ajustado, o que costumamos chamar de vícios, que na verdade são hábitos inadequados,
e que precisam ser substituídos. E aí a gente vai percebendo, ao longo desse convívio, aquilo que precisamos orientar, aquilo que precisamos trazer para ele. E uma das propostas da doutrina espírita é justamente o processo de evangelização, porque a moral espírita é a moral do Cristo. Então, nós precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos o mais cedo possível. E não só apresentá-lo por apresentar, como uma figura histórica, ou como alguém que vai marcar a história da humanidade, em antes e depois do seu nascimento, mas as máximas que ele traz, a sua proposta de amor, a sua proposta de solidariedade, a sua proposta de nos levar, nos conduzir ao Pai, trazendo para todos nós a reflexão de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos nós vamos ter esse trabalho a executar. Afinal de contas, não são só os nossos filhos que são espíritos em construção, mas em construção somos também todos nós. Estamos todos nós, melhor dizendo. E aí eu gostaria de fazer a todos vocês um convite muito especial, para que nós possamos pensar nessa missão dos pais, ou nessa tarefa dada por Deus a cada um que assume esta responsabilidade da paternidade e da maternidade, à luz dos princípios da nossa amada doutrina. Então, todos nós, né, que professamos a fé espírita, nós temos princípios basilares que norteiam ou que devem nortear a nossa vida, as nossas reflexões, as nossas práticas cotidianas. E muitas vezes, quando nós estamos conversando, nós vamos estar conversando com pessoas que têm clareza sobre esses princípios, mas nós também vamos estar conversando com pessoas que chegam agora na nossa doutrina, que estão começando agora a ler as obras da codificação. E aí, para que todos nós possamos conhecer ou relembrar, eu gostaria de trazer esta reflexão para a noite de hoje. Então, iniciemos com o pilar base daquilo que é princípio doutrinário muito caro a todos nós, que é a existência de Deus. Porque pensar na existência de Deus é importante na relação com a missão dos pais, porque é Deus quem determina essas funções para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, nesse processo evolutivo no qual todos nós estamos inseridos na lei de progresso. E o que é Deus? Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores, e a resposta ela é magistral. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E quem já não se fez essa pergunta? E quem já, nas relações familiares, principalmente quando elas estão difíceis, quando essas relações estão desgastadas, quando elas estão fora de controle, muitas vezes nós nos voltamos para Deus e nos perguntamos: por que eu me tornei pai? Por que eu me tornei mãe? Por que um filho tão difícil? Muitas vezes nos voltamos a Deus também em gratidão. Por quê? Nossos filhos são amáveis, são dóceis, possuem enorme afinidade conosco. Então, muitas vezes, nós temos os mais variados relatos. Todos nós conhecemos pessoas que têm relações familiares em que pais e filhos se dão muito bem. Parece que tudo é quase que perfeito. São felizes, se compreendem, se amam e expressam esse amor, mas essa não é a realidade da grande maioria de nós. Muitas vezes, nós passamos por situações delicadas, onde o aprendizado ele se torna mais difícil pela falta de compreensão, pela falta de tolerância, pela falta de perseverança neste caminho do bem. Então, a primeira ideia que nós precisamos ter em mente, se não tínhamos,
precisamos tê-la daqui para frente, é de que Deus existe e que, existindo Deus, ele tem atributos que são muito significativos e que estão diretamente relacionados a todos nós. Que atributos são esses? É óbvio que são inúmeros. A própria espiritualidade nos coloca que, no nosso nível evolutivo, na nossa condição atual, nós não teríamos condições de compreender todos os atributos divinos. Mas eles fazem a caridade de nos colocar alguns para reflexão. Deus é eterno, consequentemente, ele não teve início nem fim. Ele é imaterial, imutável, ele é único, onipotente, ele é perfeito. E junto a tudo isso, ele é justo e bom. Para as nossas análises relacionadas à missão dos pais, essas duas características dos seus atributos são fundamentais: a sua justiça e a sua bondade. Porque nós precisamos compreender que todas as relações que vão se estabelecer entre pais, mães e filhos vão se estabelecer a partir da justiça e da bondade de Deus. Essa justiça envolvida em sua misericórdia e em sua providência. Então, como tanto Chico Xavier nos coloca, a reencarnação, ela não erra de endereço. Então, todos aqueles que estão conosco como nossos filhos, ou que estarão conosco como nossos filhos, eles estão porque é para eles estarem. Os Espíritos nos colocam que este momento é o momento mais apropriado para nos reencontrarmos na senda do processo evolutivo e continuarmos juntos essa caminhada. Nem sempre fácil, nem sempre tranquila, por conta das nossas imperfeições, mas sempre necessária. Então, os filhos que nós consideramos bons e os filhos que nós consideramos ruins, na verdade, estão conosco, não porque seja um merecimento, mas porque seja a necessidade da nossa evolução naquele momento. E quando eu digo nossa evolução, não apenas a evolução do ser que desempenha conosco neste momento o papel de filho, mas de nós, enquanto pais e enquanto mães. Um outro princípio fundamental é a imortalidade do espírito. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e nos tornaremos espíritos perfeitos, o que a gente vai chamar de espíritos puros, aqueles que já percorreram toda a caminhada, todos os degraus necessários, passaram por inúmeras experiências e por inúmeros processos reencarnatórios. Nessa imortalidade, nós vamos perceber que em inúmeros momentos nós vamos ser pais, nós vamos ser mães e nós vamos ser filhos. Sabemos que nós temos uma vida, mas essa vida tem inúmeras existências. Seria impossível relacionar a justiça divina a um único capítulo da nossa vida com a existência atual, porque muitas vezes ela é muito curta, mesmo que ela dure muitos anos. Então, existem pessoas que reencarnam e vivem 10, 15, 20, 30, 50 anos e vivem muito bem esse momento e saem da reencarnação com experiências muito válidas, muito significativas. Porém, existem pessoas que, se vivessem 200, 300 anos, ainda assim não aproveitariam como deveria a reencarnação. Então, nós sabemos que a construção das virtudes são construções que nós realizamos a partir do momento em que nós tomamos consciência do processo. E não é algo retilíneo. Nós vamos indo e voltando nessas muitas experiências. E nesse ir e voltar nas muitas experiências,
Nós podemos avançar com tranquilidade, mas nós podemos também estacionar e podemos passar inúmeras reencarnações no mesmo lugar. Porém, a espiritualidade nos coloca algo muito significativo. Nós jamais vamos retroagir. Então, muitas vezes, quando nós vamos vivenciar determinadas situações nas relações paternais e maternais, nós vamos ver claramente indícios de processos reencarnatórios, que muitas vezes são marcadas por grandes dificuldades de convívio, de compreensão e de grandes necessidades de reajuste. Por que a doutrina espírita é o consolador prometido? Porque quando ela abre para todos nós a chave da imortalidade, a justiça e a bondade de Deus, assim como o processo reencarnatório, fica mais fácil de nós compreendermos essas relações que se estabelecem e fica mais fácil de nós compreendermos como nós devemos caminhar dentro dessas relações, como nós devemos observar o outro, como o outro nos observa e o que nós desejamos verdadeiramente construir. Então, vem um outro princípio marcadamente relacionado à justiça divina, que é o processo reencarnatório. Esse momento do nascimento tão magnífico, tão encantador, para a grande maioria dos pais, muitas vezes é um momento em que muitos não aceitam a prova e acabam abandonando esses filhos, seja os homens, não é? Muitas vezes deixando com a mãe a função maternal e paternal, outras vezes as próprias mulheres, abrindo mão dessa função e fazendo com que seus filhos sejam criados com outras pessoas. E aí vai das necessidades e das experiências reencarnatórias de cada um. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para compreender que reencarnar é algo absolutamente necessário e divino. Uma oportunidade encantadora e uma oportunidade que muitas vezes será marcada por facilidades ou será marcada por grandes desafios. Depende de como nós vamos encarar aquilo que vai nos acontecer. Então, muitas vezes, nós vamos ver pessoas que reencarnam materialmente com tudo que é necessário, não são felizes. E pessoas que reencarnam com quase nada, mas são absolutamente felizes. Nós vamos ver pais extremamente amorosos, cuidadosos, carinhosos, dedicados, e vamos ver pais que mal suportam a condição de o serem. E aí nós precisamos compreender que a reencarnação é um momento muito significativo para que todos nós possamos adquirir instrução e, acima de tudo, adquirir entendimento. Entendimento das situações, entendimento das condições, entendimento de todos os processos. Eu nunca esqueço uma reunião que eu estava presente na federação há muitos anos, e a temática era esta. E eu lembro que, ao término da reunião, era possível fazer perguntas para que o palestrante pudesse responder algumas questões. E uma jovem perguntou por que sentia tanto ódio da mãe. Ela se incomodava muito com isso, porque ela percebia, né, que não estava no caminho correto, que tentava modificar esse sentimento, mas que ela não conseguia. E o pior, enquanto mais ela pensava sobre, mais ela convivia e mais ela tentava modificar, parece que o ódio aumentava e as questões ficavam cada vez mais difíceis. Então, isso é uma mostra clara de reencarnação, de um momento em que ali foram colocadas para que o reajuste pudesse acontecer, para que as coisas pudessem se resolver. E aí nós precisamos lembrar
da fala do Cristo, quando ele nos coloca: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque se nós não aproveitarmos este momento, nós vamos acabar precisando de tantas outras oportunidades quantas forem necessárias para os reajustes. Assim como nós vamos ter também relatos de mães e de pais, como eu já disse, que têm uma afinidade tão grande, que é tão bonito de ver aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação. Então, nós vamos vivenciar as mais variadas relações. O que nós não podemos é desanimar. O que nós precisamos verdadeiramente é perseverar. E todos nós, enquanto conhecedores da doutrina espírita, precisamos esclarecer aqueles que conosco caminham na própria casa espírita, ou na igreja católica, ou no templo evangélico, ou no trabalho, no próprio lar, onde quer que estejamos com os amigos, quando nós somos questionados sobre essas realidades, termos clareza nesse processo, para que possamos dialogar e para que possamos acalmar os corações e fortalecer esses corações para que a caminhada se torne mais tranquila e para que nós possamos adquirir mais forças no processo e continuar. Então, nós precisamos compreender, como já dissemos, que todas as circunstâncias que nos envolvem não são circunstâncias relacionadas ao merecimento, mas são circunstâncias relacionadas à nossa necessidade. E assim como nós, somos criados espíritos simples e ignorantes, e vamos, através das nossas inúmeras experiências reencarnatórias, construindo uma escalada na qual nós teremos um dia pleno entendimento de todas as circunstâncias e estaremos moralmente plenamente desenvolvidos, nós vamos ter, a oportunidade de nos tornarmos espíritos puros. Os mundos que existem neste universo de trilhões de bilhões de orbes adequados à nossa realidade. Então, quando nós pensamos naquilo que nós vemos nas relações entre pais e filhos, que muitas vezes nos chocam, quando nós vemos no noticiário e ficamos pensando como uma mãe pode favorecer determinada circunstância, ou um pai, ou mesmo um filho, nós precisamos localizar também, enquanto espíritos imortais, em que realidade evolutiva nós nos encontramos. Então, nós sabemos que, assim como nós, os orbes também evoluem. E nós temos categorias de orbes adequadas ao nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, nós temos os orbes primitivos, que a Terra já foi, não é? Nós temos os planetas de provas e expiações, que a Terra é, os planetas de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes ou divinos. Os mundos celestes ou divinos, nós nem temos ainda condição evolutiva de compreender, mas os de provas e expiações nós temos, porque nós estamos inseridos nele. E uma das características dos planetas de provas e expiações é que o mal predomina e que os espíritos que aqui estão, encarnados e desencarnados, interagem e se relacionam, ainda estão no processo de aprendizado de pouca moralidade, no sentido de que ainda temos muito trabalho a realizar para desenvolver as nossas virtudes, para compreender verdadeiramente o amor, a fraternidade, a igualdade. Enfim, ainda temos como marca registrada a predominância do mal. Especificamente agora, nós estamos num momento de transição, vivendo tudo aquilo que é característico das transições, todos os embates, todos os conflitos,
e nós vamos percebendo claramente, nesse momento, as forças do mal que ainda insistem em estar presentes e a força do bem ganhando cada vez mais notoriedade. Embora quando a gente assista ao noticiário cotidianamente, principalmente determinadas linhas jornalísticas, nós acabamos desanimando com a humanidade. Mas, na verdade, é um recorte que se faz dessa realidade, né? Quando a Terra for um planeta regenerado, nós estaremos numa condição moral melhor. E, obviamente, essas relações entre pais e filhos também vão estar melhoradas, porque nós vamos ter um nível de compreensão maior dessas responsabilidades e também daquilo que é importante para que nós possamos focar nesse processo educacional. E o bem será a tônica da grande maioria de seus habitantes. Então, nos mantenhamos firmes na caminhada, né? É engraçado porque muitas vezes quando você está em estudos atualmente, ou vendo palestras, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né, dessa transição. Afinal de contas, quando ela se concluir, onde é que eu estarei? Eu vou continuar na Terra regenerada? Ou eu vou para um outro orbe de provas e expiações? Ou mesmo cumprir alguma missão determinada por Deus em um orbe primitivo? Acalmemos os nossos corações. Estaremos onde a justiça e a bondade divina nos localizar, porque Deus sabe o que é o melhor dentro desse processo evolutivo para cada um de nós. Diante de tudo isso, é muito significativo que nós não percamos de vista o fato de que todos nós somos espíritos. E como somos espíritos ainda imperfeitos, precisamos ir e vir nessas inúmeras experiências. Como diz Haroldo Dutra Dias, quando nós estamos desencarnados, nós estamos recebendo instruções, nós estamos fazendo curso, nós estamos tendo esclarecimentos, nós estamos fazendo roteiros e promessas para o nosso novo momento reencarnatório. Lá é treino, aqui é jogo. Então, quando nós reencarnamos, é a hora de nós colocarmos no contexto cotidiano aquilo que é o nosso aprendizado e aquilo que é a expectativa daqueles que conosco caminham e que desejam o nosso bem e que trabalham também para que dê tudo certo na nossa reencarnação. Então, eu queria deixar aqui 2 dicas, né, de leitura maravilhosas. A Revista Espírita, que vai trazer para a gente inúmeras comunicações dos espíritos, nos mostrando essa realidade. Inclusive, existem relatos muito interessantes de filhos que são mais evoluídos que os pais e que reencarnam para adiantar um pouco esse processo evolutivo dos pais, para dar um empurrãozinho para que todo mundo possa caminhar junto de uma forma mais rápida. Também nos traz, né, relações conflituosas e as causas anteriores desse conflito. Tem uma outra obra, que é uma obra acessória da nossa doutrina, de Hermílio Corrêa de Miranda, Nossos Filhos são Espíritos. Um livro maravilhoso, eu lembro que eu fui presenteada por uma amiga quando eu estava grávida. E tem relatos muito significativos, inclusive de experiências que os nossos filhos vivenciam, né, durante a gravidez e na hora do parto. Então, tem uma coisa muito interessante nas relações que se estabelecem entre pais e filhos, que é pensarmos que tudo que é dificuldade tem uma causa anterior, sempre, não necessariamente. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos filhos e quando nós estamos com eles nos embates do dia a dia, nós precisamos pensar que pode haver verdadeiramente uma causa anterior e que precisa ser debelada, mas pode haver também uma causa presente. Nos dizem os espíritos,
Aquilo que não tem causa presente, tem causa pretérita, porém, tudo é semeadura. Então, quando nós temos as dificuldades, não é para nós desanimarmos ou questionarmos a justiça divina, ou acharmos que erramos de endereço, ou que nossos filhos deveriam ser filhos de outros, ou enquanto filhos nós deveríamos ser, né, filhos de outros, mas saber que estamos ali no processo de aprendizagem e no processo de melhoria de nós mesmos. É muito interessante isso, porque a espiritualidade vai nos colocar frente a frente com a realidade de que nós já tivemos vários pais, nós já tivemos várias mães, nós já fomos pais de vários filhos, né? E isso faz com que nós compreendamos a justiça e o amor de Deus e faz com que esses laços familiares se estendam e fortalece toda essa relação. Podemos, obviamente, ser pais e filhos várias vezes em várias reencarnações, mas com certeza absoluta, ao longo de milhares dessas reencarnações, tivemos muitos pais, muitas mães, fomos muitas vezes pais e mães de muitos filhos. E esse sentimento só se fortalece e se amplia para que nós possamos perceber, para além da biologia, o amor que precisamos desenvolver, porque todos nós somos espíritos. Então, dentro dessa perspectiva, está lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 4, item 8, várias questões que vão tratar sobre as semelhanças físicas e as semelhanças morais apresentadas aí entre pais e filhos. Particularmente, esse item vai trazer as questões 207 a 210. Mas, se vocês quiserem ler o item todo, vai da 207 até a 217. Um item muito importante para nos esclarecer várias situações. Então, eu coloquei aqui várias imagens que eu fui pesquisando, fui encontrando e que fazem parte do contexto cotidiano dessas relações de pais e filhos. Essa primeira é maravilhosa, porque é uma imagem que um olhar terno faz com que a gente pense nesse reencontro, nesse recomeço, nesse amor que já existe e que se consolida ainda mais com essa relação que vai se estabelecer aí, especificamente entre mãe e filho. Mas nós vamos ter muitos exemplos, né, dentro de casa, muitas vezes da afinidade maior com um ou com outro, ou da falta de afinidade com um ou com outro, trazendo para a gente as necessidades reencarnatórias, as necessidades de compreensão e trabalho diante de todo esse processo. Obviamente, existem fases mais difíceis, como a adolescência, né? E são fases que nós precisamos passar. Muitas vezes nós só compreendemos melhor os nossos pais quando nós nos tornamos pais. Quem já não ouviu relatos ou quem já não passou pela experiência de só compreender como o pai agia quando tornou-se pai, ou só compreender como a mãe agia quando tornou-se mãe, ou tornou-se o filho melhor depois que foi pai ou que foi mãe. Então, essas experiências são muito ricas, porque elas são pautadas no amor divino, que quer que todos nós nos entendamos, para que nós possamos ter um existir de aprimoramento. Esse é o grande objetivo de todos nós. Obviamente, a natureza não dá saltos, e nós não vamos dar grandes saltos qualitativos em uma única existência, mas passo a passo, nós vamos construir sim essas relações. E diz São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último parágrafo do item 19, lá no capítulo 13, ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a existências anteriores,
se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Então, todo esse processo é, na verdade, um aprimoramento de nós mesmos, almas renitentes que somos, que persistimos na incompreensão, no desamor, na falta de perseverança, um processo que nós precisamos compreender melhor para nos colocarmos de forma mais adequada nele. Porque a Terra é um grande educandário de almas. Todos que aqui estão para se desenvolver no processo educativo. Todos nós, absolutamente todos nós. Quem já não pensou sobre isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou reencarnado neste momento? Nós que estamos vivendo aí a realidade, né, desta pandemia, nós pensamos muito sobre isso, vendo a perda de entes queridos, e quando eu digo a perda, entre aspas, porque nós somos espíritos imortais. Esta passagem, não é, que muitas vezes acontece sem que nós estivéssemos preparados ou sem que nós estivéssemos esperando, é uma realidade que envolve a todos nós e que é muito maior do que a nossa compreensão. Então é preciso nós não esquecermos jamais da justiça e da bondade de Deus. E precisamos jamais esquecer que nós somos espíritos imortais. E enquanto espíritos imortais, estamos nesse ir e vir, nessa comunhão entre encarnados e desencarnados. E esse grande educandário nos convida a desenvolver as virtudes, a desenvolver o amor, a paciência, a benevolência, a indulgência, enfim, a caridade. Fazer com que nós nos vejamos verdadeiramente como iguais, com que nós percebamos a necessidade de nos amarmos, a necessidade de nos perdoarmos, a necessidade de nos compreendermos. Então, a partir daí é que nós vamos fazer com que haja um salto de qualidade nesse processo de regeneração. Porque muitas vezes, como nós falamos na regeneração planetária, parece que essa transição vai acontecer da noite para o dia e vai acontecer porque será um comando divino. Como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. E, na verdade, o que o orbe terrestre é, espiritualmente falando, é o reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Qual é o grande convite do Cristo? Fazer com que nós pensemos, possamos agir e possamos sentir no amor, para que nós possamos, construindo todas as virtudes necessárias ao bem, caminharmos para Deus. Afinal de contas, Ele é o Messias e a sua grande tarefa é essa, nos fazer caminhar para Deus. E não esqueçamos de sua promessa, que é a promessa de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. E nós somos as ovelhas do nosso amado pastor. Então, sendo assim, quando nós pensamos nessas relações que se estabelecem, nós precisamos pensar no grande objetivo de estarmos nessa senda, de estarmos todos juntos, que é conseguirmos fazer a construção, conseguirmos sair daqui melhores do que chegamos, conseguimos voltar mais fortalecidos para a caminhada, porque não é o desejo divino que nós fracassemos. Como a gente bem já colocou, como a espiritualidade superior nos coloca, a bondade divina é tamanha que não nos permite retroagir. Nós podemos até estacionar, cruzar os braços e deixar a reencarnação passar. E quem de nós não conhece alguém que não sabe muito bem o que é que está fazendo aqui no planeta e acha que reencarnar é uma brincadeira,
ou reencarnar é algo para a satisfação apenas das necessidades materiais. Uma das maiores ilusões é acharmos que não haverá amanhã. Então, sempre haverá amanhã. Então, o grande objetivo é esse, é nos darmos as mãos, é estarmos juntos com os nossos filhos, independentemente dessa relação familiar estar montada de uma forma em que pai, mãe e filhos estejam unidos no mesmo lar ou não. Nós temos tantas relações que se estabelecem nessa complexa realidade social que vivemos, que nós vamos ter lares felizes e infelizes. Lares esses em que as mães criam seus filhos sozinhos, os pais criam seus filhos sozinhos, mães e pais criam seus filhos unidos. Nós vamos ter realidades que envolvem dois pais, realidades que envolvem duas mães, e a grande tônica de fazer com que tudo isso aconteça é o amor, com certeza absoluta. Temos realidades, inclusive, de vós, né, de avós, que serão, né, pais e mães, desenvolvendo aí essa função, essa tarefa, tão presentes aí na vida dos filhos e dos netos, inclusive substituindo os filhos nessa tarefa. Então, diante dessa realidade, eu volto para aquela primeira imagem que nós pesquisamos na internet, eu achei belíssima, porque é uma imagem que mostra muito para cada um de nós a necessidade de, enquanto pais, enquanto mães, desenvolvermos o amor. Compreender que a grande tônica dessas relações deve ser o amor, e expresso nas mais variadas formas, inclusive no não. É interessante isso, não é? Porque muitas vezes nós achamos que amar é sempre dizer sim, é sempre fazer concessões, é sempre deixar o outro agir como ele quer. E não é verdade. Também não podemos ir para o outro extremo e fazer com que nos tornemos carrascos de nossos filhos. Então, esse processo de amar é um processo complexo, porque é um processo em construção. Nós estamos aprendendo, assim como os nossos filhos também estão aprendendo. E quem de nós já não vivenciou ou já viu alguém vivenciar uma discussão entre pai e filho ou entre mãe e filho? E um dizer ao outro, eu não amo você, eu odeio você. E daqui a um tempo, passados alguns minutos ou algumas horas, os corações se acalmam, o arrependimento bate e muitas vezes se pede desculpas. Ou muitas vezes essas desculpas elas não são pedidas verbalmente, mas elas são pedidas através de gestos de reconciliação. Então é muito importante que estejamos sempre com essa perspectiva do amor. Esse é o grande convite, né, que Jesus nos faz. E esse convite a gente não pode esquecer jamais. Ele está lá colocado para todos nós conhecemos, né? Lá em João 13:34, quando Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, muitas vezes, quando nós nos deparamos com essa frase, aí nós dizemos assim, mas eu não tenho a capacidade de amar que Jesus tem. É óbvio que nós não temos ainda, porque ele é um espírito puro e nós ainda não. Nós somos espíritos em construção e ele sabe disso. Ele sabia disso quando participou da construção do planeta, né? E nos aceitou aqui como espíritos em processo de aprendizagem. Ele sabia disso quando veio trazer, né, o Evangelho e deu cabimento aí à segunda revelação. Ele sabe disso até hoje, ele conhece cada um de nós, porque o pastor conhece cada uma das suas ovelhas. Porém, a solicitação é que nós também reconheçamos a voz do pastor, para que nós caminhar, sabendo que nós somos ainda espíritos imperfeitos. E enquanto espíritos imperfeitos, muitas vezes nós somos incoerentes.
nós cometemos equívocos, nós acertamos, nós erramos, nós voltamos, nós consertamos, mas um dia compreenderemos, inclusive, que esse amor filial, esse amor paternal, esse amor maternal, ele deixa de ter uma característica de sangue, ele deixa de ter uma característica localizada para ter uma característica universal. É esse amor que Jesus nos convida a construir e que a maternidade, a paternidade vai nos auxiliar a construir. Para além dos laços biológicos, em relações maravilhosas, relações de adoção, relações que se estabelecem, inclusive, quando nós nos relacionamos com pessoas que são separadas e que possuem filhos, com pessoas que foram pais solteiros, mães solteiras e que vão montar uma nova família. Eu conheço exemplos muito interessantes de pessoas que a mulher casou, teve filhos no primeiro casamento, o homem casou, teve filhos no primeiro casamento, um ficou viúvo, o outro se separou, se encontraram, juntaram todo mundo e são uma família extremamente feliz. Essa felicidade, ela não é uma concessão divina, ela é uma construção. E essa construção pode ser realizada por todos nós. Lembrando que toda tarefa que Deus nos concede realizar é porque nós estamos em condição de realizar. Eu posso até não realizá-la. E se eu não a realizar agora, em algum momento eu vou necessitar refazer a caminhada. E nós vamos ter inúmeros relatos, não só nas obras kardecianas, mas também nas obras acessórias, como as de André Luiz e tantas outras, que vão nos trazer pais e mães que em alguma reencarnação faliram, ou porque abandonaram os filhos, ou porque foram concessivos demais, ou porque foram duros demais, e pedem uma nova oportunidade de receber aqueles filhos em seus braços para que possam ter uma nova oportunidade e possam realizar aquela tarefa que não realizaram e possam construir os laços de amor, de ternura, de carinho, de compaixão que não realizaram. Então, é importante que todos nós percebamos que estamos dentro de um conjunto, que não estamos abandonados e que estamos sempre sendo solicitados a amar em todas as circunstâncias e em todas as instâncias da nossa vida. Então, meus queridos, eu quero agradecer muito a participação e a presença de todos vocês. Muito obrigada. Muito bem, Francilene, muito gratificante as suas palavras, sua mensagem. Como você bem disse, tudo é uma construção, uma conquista que nós aqui temos que buscar. Depende de nós. E o lar é um laboratório de evolução, onde os pais são gerentes. Quando eles educam os filhos para que evoluam, eles também estão cumprindo a sua evolução. Porque nós estamos aqui para conviver com as diferenças. Esse é o grande desafio. Somos diferentes. E o primeiro laboratório, o primeiro ancorador que o ser humano conhece é o lar, onde todos são diferentes. Mesmo com a família consanguínea, mas a família que se perpetua é a família de Deus. Não é? Mas muito gratificante, muito boa a sua mensagem, neste mês comemorativo ao Dia das Mães, né? Então, pediria que você, por favor, fizesse a nossa prece de encerramento. Então, meus irmãos, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, para agradecermos imensamente a oportunidade de aqui estarmos unidos e reunidos, para refletirmos sobre essa realidade da paternidade, da maternidade
esta realidade filial que envolve a todos nós, à luz da doutrina espírita. Gratidão, Mestre Jesus, por teu amor, por teu carinho, por tua compreensão para todos nós. Esses processos todos são complexos. Nós somos individualidades, mas o amor divino nos une, fazendo com que sejamos uma família universal, encarnados e desencarnados, num processo longo e carinhoso de aprendizado. Todos nós um dia seremos espíritos puros, porém até lá, muito trabalho precisa ser realizado. Então que todos nós possamos perseverar no bem, no amor ao próximo, no perdão e na caridade. Assim sendo, agradecidos a Deus e a Jesus, agradecidos aos nossos guias, aos nossos protetores, agradecidos a todos aqueles que conosco caminham, encarnados e desencarnados, pedimos permissão para concluir os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Então, em nome de Jesus, encerramos as atividades no primeiro horário, pedindo aos irmãos que estão sob tratamento que mantenham-se harmonizados, vinculados à prece, para que sejam beneficiados com o segundo horário. Muito boa noite a todos, feliz fim de semana, muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço, Luiz.